Senhor meu Deus, Pai de amor, de consolo e de misericórdia, eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que há dias na nossa trajetória em que a dor parece falar mais alto do que qualquer outra coisa. Dias de luto, dias de silêncio, dias em que a alma se dobra e o peito aperta. E hoje, Pai, eu apresento ao Senhor esse tema tão sensível, tão profundo e tão necessário. Dias de luto, dias em que a tristeza toma forma, dias em que o coração sente ausência, dias em que as lembranças pesam, e dias em que até o futuro parece distante demais para ser enxergado. Eu oro, Senhor, não apenas pela minha vida, mas também por cada pessoa que está ouvindo, acompanhando, assistindo ou participando deste momento através do meu canal no YouTube. Oro por aqueles que estão vivendo luto real, luto emocional, luto espiritual, luto por alguém que se foi, luto por algo que acabou, luto por um ciclo encerrado, luto por uma dor que ainda sangra. Oro por aqueles que talvez jamais tenham falado abertamente sobre isso, mas que carregam dentro de si uma dor silenciosa, um choro guardado, um peso que ninguém vê, mas que o Senhor vê. Pai, Tu és o Deus que se aproxima dos que choram. Tu és o Deus que recolhe cada lágrima, que não desperdiça nenhuma dor, que transforma sofrimento em força e perda em propósito. E é por isso que eu me achego a Ti com confiança, pedindo que esta oração possa alcançar, tocar e consolar quem precisa. Senhor, em dias de luto, nós enfrentamos memórias que voltam repentinamente, lembranças que parecem cortar, palavras que ecoam, gestos que marcaram, e um silêncio que às vezes parece ensurdecedor. Por isso eu oro para que neste momento o Teu Espírito Santo comece a envolver cada pessoa que está ouvindo, assistindo, meditando ou acompanhando esta oração. Que o Teu Espírito traga paz onde há tumulto, traga descanso onde há aflição, traga conforto onde há vazio, e traga luz onde a escuridão parece ter se instalado. Pai, Tu és especialista em tocar o que ninguém mais alcança. Tu és aquele que sonda as profundezas da alma, que identifica a ferida mais secreta, que entende o que até mesmo nós tentamos ignorar. E por isso eu peço, visita agora cada coração enlutado, cada mente inquieta, cada espírito cansado. Envolve, cura, fortalece, ergue, sustenta e transforma. Eu também oro, meu Deus, por aqueles que estão enfrentando luto espiritual, aqueles que perderam a fé, perderam a esperança, perderam a força de continuar orando, de continuar clamando, de continuar crendo. Oro por aqueles que já não conseguem se levantar em oração, que já não conseguem abrir a Bíblia, que já não conseguem sentir Tua presença como antes. Oro pelos que se sentem distantes, vazios, secos, enfraquecidos. Senhor, reacende neles a chama, reacende neles a vida, reacende neles a sensibilidade espiritual. Que este momento seja um divisor de águas. Pai amado, eu peço também por aqueles que vivem um luto emocional, perdas de relacionamento, perdas de ciclos, perdas de pessoas que ainda estão vivas, mas já não caminham mais ao nosso lado. Perdas de sonhos, perdas de planos, perdas de oportunidades, perdas de caminhos que pareciam certos, mas que ruíram. Tudo isso, Pai, também dói. Tudo isso também pesa. Tudo isso também fere. E diante disso, eu oro para que o Senhor venha alinhar o coração dos Teus filhos, para que o Senhor venha lembrar a cada um deles que mesmo quando coisas acabam, o Senhor permanece. Que mesmo quando portas se fecham, o Senhor continua sendo o Deus que abre novas. Que mesmo quando pessoas vão embora, o Senhor continua sendo o Deus que nunca abandona. Que mesmo quando histórias parecem encerrar, o Senhor continua escrevendo capítulos que o olho humano ainda não consegue ver. Senhor, neste início de oração, eu Te entrego também o meu canal no YouTube, que está vivendo esta série com o tema Dias de Luto não por acaso, não por acidente, não por improviso, mas por direção, por propósito e por necessidade. Eu oro para que este canal seja um instrumento de cura, de conforto, de ajuda e de esperança para pessoas que estão mergulhadas em dores invisíveis. Oro para que cada conteúdo, cada palavra, cada oração, cada publicação e cada mensagem possa alcançar justamente quem precisa. Eu Te peço, Deus, que este canal seja um lugar onde pessoas encontrem consolo, encontrem propósito, encontrem paz, encontrem respostas, encontrem fé, encontrem alegria novamente, e acima de tudo, encontrem o Senhor. Que cada vídeo seja como uma mão estendida, que cada palavra seja como um abraço espiritual, que cada oração seja como uma porta aberta para o céu, que cada momento compartilhado aqui seja um ponto de encontro entre o humano e o divino. Pai, que os dias de luto não sejam finais, mas sejam processos. Que não sejam túmulos, mas pontes. Que não sejam escuridão permanente, mas noites que antecedem o amanhecer.
Que não sejam derrotas, mas preparações. Que não sejam interrupções, mas reconstruções. Que cada pessoa que participa desta oração sinta agora, mesmo que sutilmente, o teu sopro de vida. Que sinta o teu toque suave, o teu consolo invisível, o teu cuidado silencioso. Que sinta esperança surgindo onde antes só havia desesperança. Que sinta paz brotando onde antes só havia ansiedade. Que sinta leveza entrando onde antes só havia peso. E que esta oração, Pai, seja como um bálsamo. Que seja como óleo derramado sobre feridas emocionais, espirituais e físicas. Que seja como uma luz acesa em um quarto escuro. Que seja como um renovo caindo sobre terra seca. Que seja como chuva de misericórdia sobre corações cansados. Eu oro, Senhor, por cada lágrima derramada, que o Senhor transforme cada uma em sementes de cura. Eu oro por cada noite de desespero, que o Senhor transforme cada uma em anúncio de novos amanheceres. Eu oro por cada perda, que o Senhor transforme cada uma em testemunho futuro. Eu oro por cada dor, que o Senhor transforme cada uma em força. Pai, eu te entrego este bloco, estas palavras, este momento e estas pessoas. Que o teu Espírito continue conduzindo, guiando e tocando em tudo que virá nos próximos blocos. Que cada parte desta série seja carregada de tua presença e de tua glória. E que nos dias de luto, cada pessoa descubra que o Senhor continua sendo o Deus dos dias de cura. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Deus está comigo nos meus dias de luto. Senhor meu Deus, Deus de toda compaixão, eu volto a Ti neste segundo momento com o coração ainda mais aberto, ainda mais entregue, ainda mais transparente. Porque, Pai, existem dores que não cabem em palavras, existem lutos que rasgam por dentro, existem dias em que a alma sangra, em que a mente cansa, em que o corpo pesa. E é por isso que esta parte da oração precisa ser intensa. Porque há pessoas ouvindo agora que estão vivendo dores intensas, emoções pesadas, noites longas, e sentimentos que elas mesmas não conseguem compreender por completo. Pai, eu sei que o luto não escolhe hora. Ele entra de repente, sem avisar, sem pedir licença, como uma tempestade que rasga o céu azul. Às vezes vem devagar, outras vezes vem como avalanche. Mas ele vem. E quando chega, ele abala, sacode, desmonta, desestabiliza. Por isso, Senhor, nesta oração eu quero entrar nessa área profunda do coração, onde só o Senhor tem acesso total, onde só o Teu Espírito consegue tocar sem ferir, onde só o Teu consolo cabe perfeitamente. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está atravessando dias de luto. Tu sabes da dor que elas carregam, da saudade que sufoca, da injustiça que elas sentem, da falta que corrói, da confusão que invade a mente. Tu sabes que algumas delas acordam tentando ser fortes, tentando seguir a rotina, tentando parecer bem, mas por dentro estão quebradas, fragmentadas, machucadas. Há pessoas, Pai, que enquanto escutam esta oração estão segurando lágrimas, tentando conter o choro, tentando parecer firmes. Mas o Senhor sabe que elas estão cansadas de tentar ser fortes. O Senhor sabe que há um coração que pensa: eu não tenho mais forças. E é por isso que esta parte da oração precisa mergulhar fundo, precisa tocar o que ninguém vê, precisa alcançar o que ninguém entende, porque a dor do luto é tão profunda que só o Senhor pode ir até onde ela mora. Pai, o luto muda tudo. Muda a forma de respirar, muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. Muda os dias, muda as noites, muda até os sonhos. E muitas pessoas que estão aqui acompanhando este canal vivem essa transformação dolorosa, aquela que ninguém escolhe, mas todos enfrentam quando a vida traz uma perda. Por isso, Senhor, eu oro agora para que o Teu Espírito Santo entre nesses ambientes internos. Entra nos pensamentos que não param. Entra nos arrependimentos que doem. Entra nas memórias que machucam. Entra na saudade que sufoca. Entra no medo do futuro. Entra no vazio que ninguém sabe explicar. Entra no silêncio que arranha a alma. Entra nas noites em que a pessoa tentou dormir, mas a mente não desligava. Entra nos dias em que a pessoa sorriu para não preocupar os outros, mas por dentro estava completamente despedaçada. E Senhor, há pessoas que perderam alguém que era tudo. Alguém que era porto seguro. Alguém que era voz de consolo. Alguém que era ponto de apoio. Alguém que era companhia, risada, abraço, carinho, parceria. E agora o que fica é o silêncio. Um silêncio que parece gritar.
Um silêncio que às vezes dói mais que a própria lembrança. Um silêncio que faz a pessoa se perguntar: e agora? O que eu faço? Como eu sigo? Como eu continuo? Como eu me reencontro? Pai, visita esse vazio. Visita esse buraco na alma. Visita essa dor que parece não ter cura. Visita essa perda que parece impossível de superar. Visita essa saudade que dói como ferida aberta. Visita esse coração que se sente carregando o peso do mundo. Senhor, eu oro também por aqueles que estão vivendo luto emocional, a perda de um relacionamento, o fim de uma história, a quebra de uma confiança, o adeus que foi necessário, mas ainda assim devastador. Há pessoas aqui que estão sofrendo por alguém que ainda vive, mas que já não faz mais parte da caminhada delas. E essa dor, Senhor, é diferente, mas é luto. E muitas vezes esse luto é ignorado pelos outros, mas não pelo Senhor. E para essas pessoas eu oro: Pai, cura o coração que foi decepcionado. Cura o coração que foi traído. Cura o coração que foi abandonado. Cura o coração que acreditou, que planejou, que sonhou, e viu tudo ruir. Cura o emocional que está esgotado. Cura a esperança que perdeu o brilho. Cura a autoestima que se despedaçou. Cura a confiança que se quebrou. Senhor, os dias de luto não são lineares. Um dia a pessoa acorda bem, outro dia sente que voltou ao começo. Um dia parece leve, no outro tudo parece pesado demais. Um dia a pessoa pensa que está superando, no outro cai em lágrimas como se fosse o primeiro dia da perda. E isso, Pai, é real. É humano. É natural. E por isso eu oro para que o Senhor dê paciência a cada coração. Que o Senhor dê força para cada mente. Que o Senhor dê equilíbrio emocional para cada alma que sente que está vivendo um caos. Há pessoas, Pai, que não entendem o que está acontecendo dentro delas. Elas acham que estão regredindo. Acham que estão fracas. Acham que estão falhando. Mas o Senhor sabe que o luto não é uma linha reta. Ele é ondas, ele é fases, ele é ciclos. E por isso eu peço: fortalece cada coração para que não desista de si mesmo. Fortalece para que não desista da vida. Fortalece para que não se entregue ao desespero. Fortalece para que não mergulhe em culpas e pensamentos destrutivos. E Pai, eu sei que existe um luto que quase ninguém fala, o luto de quem perdeu a si mesmo. Pessoas que se olham no espelho e já não se reconhecem. Pessoas que perderam a alegria, perderam o brilho, perderam o ânimo, perderam o interesse por coisas que antes amavam. Pessoas que perderam o sorriso espontâneo, a paz interna, a força de viver. Pessoas que sentem que perderam sua própria identidade no meio de tanta dor. Senhor, para esses eu oro intensamente: devolve a identidade. Devolve a vida. Devolve o sentido. Devolve a essência. Devolve a alegria. Devolve o equilíbrio. Devolve o que o trauma levou. Devolve o que a dor engoliu. Devolve o que a perda roubou. E Senhor, visita agora pensamentos sombrios. Pensamentos de desistência. Pensamentos de fuga. Pensamentos de autossabotagem. Pensamentos destrutivos. Pensamentos que a pessoa nunca contou para ninguém, mas que o Senhor conhece. Eu peço: dissipa as trevas da mente. Dissipa o peso no peito. Dissipa a angústia que parece não passar. Dissipa a sensação de sufocamento. Dissipa toda a confusão mental. Envia luz, Pai. Envia clareza. Envia direção. Envia descanso. Envia paz. Envia refrigério. Mas, acima de tudo, envia a certeza de que Tu estás presente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Que cada pessoa que acompanha esta oração possa sentir uma presença que não é humana, uma presença que não é emocional, uma presença que não é imaginária, mas uma presença real, viva, profunda, transformadora, a Tua presença. Senhor, neste canal, nesta série, nesta oração, eu declaro que a dor de ninguém será desperdiçada. Que cada lágrima terá propósito. Que cada perda será redimida. Que cada saudade será transformada em força. Que cada lembrança que hoje machuca será um dia lembrada com paz. Eu oro para que, mesmo nos dias mais escuros, o Senhor seja a luz. Mesmo nas noites mais longas, o Senhor seja o amanhecer. Mesmo nos momentos de maior solidão, o Senhor seja companhia. Mesmo na sensação de vazio, o Senhor seja preenchimento. E eu oro também,
Pai, pela pessoa que está ouvindo isso e dizendo por dentro, eu não vou aguentar. Senhor, coloca tua mão sobre essa pessoa agora. Muda esse pensamento. Traz vida onde há morte interior. Traz ânimo onde há fadiga. Traz força onde há fraqueza. Traz coragem onde há medo. Traz esperança onde há desespero. E para cada pessoa que pensa que está sozinha, mostra que ela não está. Para cada pessoa que pensa que perdeu tudo, mostra que o Senhor ainda é tudo. Para cada pessoa que sente que está no fim, mostra que este é só o começo de algo novo. Pai, eu consagro este segundo bloco da oração. Que ele seja como fogo que ilumina, como bálsamo que cura, como vento que renova e como abraço que acolhe. Que ele alcance profundamente cada vida que precisa sentir algo forte, real e transformador. Eu oro assim, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração tocou você, escreva nos comentários: Senhor, visita meu coração hoje. Senhor meu Deus, Pai de toda graça, toda glória e todo poder, eu entro agora na tua presença mais uma vez, para este terceiro bloco, misturando tudo aquilo que o teu Espírito Santo deseja liberar hoje: profundidade espiritual, consolo para a alma e declarações proféticas que quebram cadeias e levantam o coração em meio aos dias de luto. Pai, nós avançamos. E cada parte desta oração nos leva mais fundo. Porque o Senhor não trabalha pela superfície, o Senhor alcança a raiz. O Senhor vai até onde ninguém vê. O Senhor toca onde ninguém tem coragem de tocar. O Senhor cura o que parecia incurável. E é isso que eu peço agora: cura profunda, restauração verdadeira e renovo sobrenatural sobre cada vida que está acompanhando este momento através do meu canal. Senhor, hoje eu oro pelos dias de luto que se tornaram longos demais. Dias em que a alma parece presa, dias em que lembranças doem como punhais, dias em que a pessoa pensa: eu deveria estar melhor, eu deveria estar mais forte, eu deveria ter superado. Mas a verdade é que o luto não tem fórmula, não tem prazo, não tem relógio. Ele é um processo. E hoje, Pai, eu te clamo por aqueles que estão vivendo esse processo com o coração esgotado, cansado, desgastado pela dor. E agora, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha com poder. Sim, Deus, com poder, com força espiritual, com presença manifesta. Porque há corações que não precisam apenas de palavras, precisam de toque, precisam de encontro, precisam de presença, precisam de visitação. Visita agora os sentimentos que foram engolidos. Visita agora as dores que foram guardadas. Visita agora os traumas que não foram falados. Visita agora os medos que cresceram em silêncio. Visita agora os pensamentos que machucam todos os dias. Espírito Santo, entra em áreas que a própria pessoa tem medo de acessar. Áreas onde memórias ainda gritam. Onde a saudade ainda corta. Onde a ausência ainda pesa. E eu declaro: nenhuma dor será permanente quando o Senhor entrar nela. Pai, tu és o Deus que cura lembranças. O Deus que transforma memórias em testemunho. O Deus que pega a dor e transforma em força. Por isso, eu oro agora para que cada pessoa vivendo dias de luto receba uma unção de consolo tão forte, tão profunda e tão real, que até os lugares que antes eram escuros comecem a ser iluminados. Senhor, há pessoas que não entendem o porquê de certas perdas. Pessoas que dizem: se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Pessoas que se perguntam: por que Deus deixou? Por que comigo? Por que agora? E essas perguntas são humanas, são dolorosas, são legítimas. E por isso, Pai, eu oro para que o Senhor entre não só na ferida, mas também nas perguntas. Porque muitas vezes o que fere não é só a perda, é a falta de entendimento. Pai, revela paz. Revela descanso. Revela equilíbrio. Revela cura. Revela tua presença, que traz respostas mesmo quando não entendemos tudo. Há pessoas que precisam ouvir: não foi o fim. Não foi o último capítulo. Não foi o cancelamento do seu destino. Não foi Deus te abandonando. Não foi você perdendo tudo, foi Deus preparando algo que você ainda não consegue enxergar. E Espírito Santo, agora eu oro de forma profética. Sobre cada vida que acompanha esta oração, eu declaro: que o luto não definirá sua identidade. Que o luto não roubará sua alegria para sempre. Que o luto não será sua morada, mas apenas uma fase.
Que o luto não apagará o propósito que Deus colocou dentro de você. Que o luto não destruirá sua fé, mas a fortalecerá. Eu declaro, você não ficará preso, neste vale. Porque, Deus, no Salmo 23, o Senhor não disse, você ficará no vale da sombra da morte. O Senhor disse, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o vale é passagem, não é destino. O luto é caminho, não é morada. A dor é parte da jornada, não o final da história. Senhor, eu oro agora para que toda pessoa que sente que está travada no luto receba movimento espiritual. Que tudo aquilo que estava estagnado comece a se deslocar. Que a alma que estava congelada volte a sentir calor. Que o coração que estava endurecido volte a bater com esperança. Que o espírito que estava apagado volte a brilhar. E eu oro para que cada um saiba. Nenhuma lágrima que você derramou foi ignorada por Deus. Nenhuma dor passou despercebida pelo céu. Nenhuma perda foi pequena demais para o Espírito Santo se importar. Senhor, eu peço que o teu amor agora entre como água viva. Entra lavando as dores acumuladas. Entra limpando as marcas deixadas por dias difíceis. Entra purificando pensamentos pesados. Entra acalmando a mente que está em guerra. Entra trazendo paz onde o caos dominava. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que passaram por lutos tão profundos que perderam a capacidade de sentir alegria. Pessoas que não conseguem mais celebrar conquistas. Que não conseguem mais sorrir de verdade. Que não conseguem mais se empolgar com nada. Pessoas que se tornaram sobreviventes emocionais. E eu oro por elas com intensidade e autoridade espiritual. Senhor, devolve a alegria. Devolve o entusiasmo. Devolve o brilho. Devolve o riso. Devolve a esperança. Devolve a leveza que o luto levou. E profeticamente eu declaro, haverá dias de alegria novamente. Dias em que o coração baterá mais leve. Dias em que o sorriso será verdadeiro. Dias em que os olhos brilharão sem culpa. Dias em que a pessoa sentirá paz sem medo. Dias em que a memória não cortará mais, apenas lembrará com amor. Senhor, agora eu oro por cura interior profunda. Cura os traumas. Cura os medos. Cura os vazios. Cura os sentimentos partidos. Cura as marcas da alma. Cura o que ninguém conhece. Cura até o que a própria pessoa acha que não tem mais solução. Espírito Santo, entra em camadas que nem a psicologia alcança, que nem palavras conseguem expressar, que nem lágrimas conseguem explicar. Entra onde só o Senhor tem porta de acesso. E eu declaro: o que o luto destruiu, Deus vai reconstruir. O que o luto levou, Deus vai restaurar. O que o luto apagou, Deus vai reacender. O que o luto paralisou, Deus vai colocar em movimento novamente. Senhor, agora eu oro pelo futuro dessa pessoa. Sim, Deus, porque o luto muitas vezes tenta roubar isso, o futuro. Ele tenta paralisar. Tenta fazer a pessoa acreditar que nada mais fará sentido, que nada mais será bom, que nada mais florescerá. Mas eu declaro em nome de Jesus: o futuro dessa pessoa não morreu. Os planos do Senhor sobre ela não foram cancelados. Os sonhos de Deus para a vida dela continuam de pé. O diabo não terá vitória sobre a mente dela. Profeticamente eu digo: Deus vai te surpreender. Deus vai te levantar. Deus vai te renovar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te colocar de pé novamente. Senhor, sela esta parte da oração com tua paz, com tua presença, com teu amor, com teu toque sobrenatural. Eu oro assim, misturando o espiritual, o consolo e a profecia, crendo que o Senhor está trabalhando profundamente neste exato momento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, Pai da esperança, da compaixão e da força que não falha, eu entro mais uma vez na tua presença para este quarto bloco de oração, reconhecendo que até aqui o Senhor já fez muito, já tocou em áreas profundas, já alcançou dores invisíveis e já iniciou processos que só o céu pode sustentar. Mas agora, Senhor, eu venho diante de ti para clamar por algo ainda maior, a restauração. Porque, Pai, os dias de luto não precisam terminar apenas com sobrevivência, eles podem terminar com renovo, com reconstrução e com uma força que só nasce em quem já enfrentou a dor e se levantou de novo. É isso que eu peço agora, um renascimento espiritual,
emocional e interno para cada pessoa que caminha comigo nesta série, neste canal, nesta oração. Pai, há momentos em que a dor é tão grande que a pessoa não consegue imaginar cura. Mas há outros momentos, Pai, em que o consolo teu já começa a acalmar o peito. E quando isso acontece, nasce uma coisa tão preciosa, esperança. E é por isso que este bloco é sobre ela, sobre a esperança que renasce, sobre o coração que volta a respirar, sobre a alma que volta a florescer. Senhor, eu oro agora por todas as pessoas que, depois de chorar por tanto tempo, estão começando a sentir que podem respirar novamente. Pessoas que perceberam que a dor ainda existe, mas já não aperta tanto. Pessoas que estão descobrindo que viver não é uma traição a quem se foi, viver é honrar aquilo que foi vivido. Pessoas que entendem que o luto não é esquecimento, mas transformação. Pessoas que começam a perceber que o Senhor nunca as abandonou durante o processo. O Senhor estava lá o tempo todo. Pai, neste momento, eu apresento-te aqueles que estão entre o ainda dói e o já estou melhorando. Aquele espaço intermédio onde o coração está tentando se reconstruir, onde a pessoa ainda se sente frágil, vulnerável, mas também sente que algo novo está nascendo dentro dela. Eu oro por essas pessoas com carinho, com cuidado, com serenidade. Senhor, envolve essas vidas com tua presença doce. Uma presença que não pressiona. Uma presença que não julga. Uma presença que não acelera processos. Uma presença que apenas cuida, sustenta e segura pela mão. Pai, reconstrói as áreas da vida que o luto abalou. Reconstrói as emoções que ficaram partidas. Reconstrói a fé que enfraqueceu. Reconstrói a autoestima que foi destruída pela dor. Reconstrói a motivação de viver. Reconstrói os sonhos que foram engavetados. Reconstrói a confiança no amanhã. Reconstrói tudo aquilo que o luto parecia ter arrancado. E, Espírito Santo, eu sei que muitas pessoas, mesmo passando por restauração, ainda carregam medo. O medo do futuro. O medo de sofrer novamente. O medo de perder de novo. O medo de não suportar outra dor. E por isso, agora, eu oro sobre esse medo. Pai, lança fora todo medo. O medo que impede avanços. O medo que paralisa. O medo que trava decisões. O medo que atrapalha relacionamentos. O medo que impede novas conexões. O medo que faz a pessoa se esconder do mundo. O medo que a impede de florescer novamente. Eu declaro, em nome de Jesus, o medo não terá domínio sobre a vida dessa pessoa. Que o teu amor, aquele amor que lança fora todo medo, seja derramado agora como óleo fresco sobre a mente, sobre o coração e sobre o espírito. Pai, agora eu oro pela reconstrução interna. Porque há pessoas ouvindo esta oração que estão vivendo isso, reconstrução. Elas não são mais as mesmas. Algo nelas mudou. Algo nelas se partiu. Mas algo nelas também está nascendo de novo. Senhor, ajuda-as a entender que elas não precisam ser quem eram antes da dor. Elas podem ser alguém melhor, mais forte, mais sensível, mais profunda, mais madura espiritualmente. Porque muitas vezes, Deus, o luto destrói, mas também revela. Ele mostra o que é essencial. Ele mostra quem realmente está perto. Ele mostra o que vale a pena. Ele mostra como cada momento é precioso. Por isso eu oro, Pai, que a reconstrução seja completa. Reconstrói o emocional. Reconstrói o espiritual. Reconstrói a mentalidade. Reconstrói a identidade. Reconstrói até os detalhes que ninguém percebe. Senhor, nesta parte da oração, eu também quero orar por algo que muitos carregam em silêncio. A culpa. A culpa por não terem dito algo. A culpa por terem dito algo que não deveriam. A culpa por não terem feito mais. A culpa por não terem percebido sinais. A culpa por não terem estado presentes. A culpa por terem seguido em frente. A culpa por estarem melhorando. A culpa por sorrir novamente. Pai, a culpa é uma prisão silenciosa. Mas o teu amor é libertação. E eu oro para que toda culpa seja arrancada pela raiz. Que nenhuma acusação emocional permaneça. Que nenhuma voz interna continue ferindo. Que nenhuma lembrança continue punindo. Que nenhuma sensação de eu falhei continue escravizando. Pai, em nome de Jesus, eu peço. Derrama libertação emocional sobre todos que carregam culpas injustas. Tira o peso que não é deles.
Tira a responsabilidade que eles colocaram sobre si, mas que não pertence a eles. Tira o sofrimento extra que o inimigo colocou sobre suas mentes. Senhor, agora eu oro pela fase de renascimento. Sim, Deus, aquele momento em que a pessoa começa a ver beleza no mundo novamente. Aquele momento em que o sorriso volta. Aquele momento em que o coração bate com mais leveza. Aquele momento em que a fé brilha. Aquele momento em que a alma respira fundo e sente paz. Espírito Santo, guia cada pessoa para esta fase com cuidado. Molda os passos. Protege as emoções. Estabiliza o coração. Fortalece o espírito. Ilumina o caminho. Senhor, eu também oro pela saúde emocional e mental de cada pessoa que está passando por dias de luto. Que a mente dela esteja firme em Ti. Que ela não seja dominada por ansiedade. Que ela não seja sufocada por pensamentos de tristeza profunda. Que ela não fique presa em ciclos de dor. Que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, invada agora cada mente, cada pensamento, cada memória, cada lembrança. Pai, que esta paz seja tão presente que até a respiração dessa pessoa mude. Que ela sinta leveza ao acordar. Que ela sinta descanso ao deitar. Que ela sinta aconchego em Tua presença. Que ela sinta segurança no futuro. Que ela sinta coragem para continuar. Senhor, prepara essa pessoa para o amanhã. Porque o amanhã vai chegar. E o amanhã não será igual aos dias de luto. O amanhã será de reconstrução, de vitória, de renovo, de consolo, de aprendizado, de fé fortalecida. Eu oro para que essa pessoa saiba que o Senhor não vai deixá-la no meio do processo. O Senhor vai acompanhá-la até o fim. O Senhor vai reconstruí-la por completo. O Senhor vai cuidar dos detalhes. O Senhor vai curar o que ainda dói. O Senhor vai iluminar o que ainda é escuro. O Senhor vai aquecer o que ainda é frio. E eu declaro profeticamente: a vida depois do luto. A alegria depois da dor. A propósito depois da perda. A força depois da fraqueza. A sorriso depois das lágrimas. A esperança depois da desilusão. A renovo depois do cansaço. Senhor, sela este bloco com Tua presença suave, profunda e transformadora. Sela as emoções. Sela o coração. Sela a mente. Sela o espírito. Porque a reconstrução não será parcial, será completa. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal Oração Tem Poder, deixe o seu like, compartilhe esta oração para fortalecer outras vidas e permita que Deus continue edificando sua fé todos os dias.